Olá a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos a este segundo dia de atividades aqui na Arena Stage, no Thinking Football Summit 2023, depois de um primeiro dia em que muito falámos sobre os novos desafios que se colocam ao futebol, nomeadamente em termos tecnológicos, em termos também de sustentabilidade ambiental, as novas gerações, os novos comportamentos também no universo futebolístico. Tivemos inclusive o primeiro Congresso Internacional das Fundações Desportivas, a primeira edição, naturalmente também muito especial na manhã de ontem, e hoje vamos prosseguir com temas igualmente relevantes no que ao futebol diz respeito, e vamos começar por falar de um tema que, em particular, este ano, em Portugal, tem muita importância, com a primeira participação de uma seleção portuguesa num campeonato do mundo feminino de futebol, as nossas navegadoras que trilharam esse caminho de sucesso num contexto inédito, num contexto histórico para Portugal, e hoje vamos iniciar os painéis aqui neste palco, precisamente com a discussão dos desafios que se colocam ao futebol no feminino, por uma igualdade de género cada vez maior também no desporto rei. Teremos connosco a Ariana Cristiani, da Next Sports, Bruno Cherroux, do Olympique de Lyon, e também Pedro Malabia Sanches, da Liga F. Vão discutir precisamente a forma como a comunidade, já não apenas as equipas, as jogadoras, as treinadoras, mas também os patrocinadores, os governos se devem envolver nesta luta que é de todos por igualdade de género no futebol. Vamos então dar início a este primeiro painel. Em nome da Liga Portugal, esperamos que gostem e desfrutem deste segundo dia. Morning, everybody. Bom dia a todos, espero que todos que estiveram cá ontem que tenham gostado, e eu quero agradecer a Liga pessoalmente por me ter convidado para falar de algo que eu tenho tanta paixão, e tenho a certeza que o Bruno, o Pedro, a Ariana sentem-se da mesma forma. Nós estamos aqui para falar de alguns desafios, problemas que temos que falar, igualdade, sustentabilidade, quão importante isto é, mas em primeiro lugar quero fazer aqui uma pequena introdução. Eu tenho estado neste jogo há 10 anos como um jornalista, escritor, e em Inglaterra nós começamos há 12 meses vi nós a ganharmos algo, mas agora Bruno, Pedro, Ariana, por favor, façam uma pequena introdução de vocês mesmos e os vossos papéis no jogo. Bem, Ariana, vemos que estás no ecrã. Queres falar primeiro? Claro, para mim é estranho estar assim tão grande aqui na sala. Infelizmente não posso estar aí em pessoa, mas estou contente de poder participar em pessoa. Tenho estado uma grande carreira no futebol, e o meu objetivo é fazer o jogo que seja visível e mais sustentável, e com isso eu pude estar a jogar no campo e também trabalhar de fora de campo. Muito bem, sou o Bruno Cherroux e eu costumava jogar futebol aí durante um tempo, e depois, quando me reformei, eu tornei-me um treinador de futebol no Paris Saint-Germain. Já fui treinador da Ariana, e neste momento faço aconselhamento para homem e mulher, que pode ser um bocadinho mais, podemos falar disto mais tarde, mas no futebol é a forma como veem a forma do futebol feminino se desenvolver, e estou muito contente de fazer esse trabalho. Eu nunca joguei futebol, o que é uma boa notícia para o futebol, mas tive a sorte de começar quando tinha 18 anos, portanto há mais de 25 anos, aqui no futebol feminino, aqui num pequeno clube na minha escola, e estava muito feliz de poder viver aqui no ponto de vista de um clube. Eu pude ter aqui um projeto excitante aqui na La Liga, depois na FIFA e agora na Liga F, no futebol profissional feminino. Bem, eu quero falar aqui do problema da sustentabilidade primeiro, porque já falamos aqui de todos os desafios, todos os problemas que vêm
Quando falamos aqui na igualdade e na sustentabilidade, temos aqui as finanças que estão a subir, mas como é que nós podemos fazer com que o jogo seja sustentável? E quero que me dês alguns pontos de vistas, uma vez que trabalhas para uma das melhores equipas de futebol feminino. Como é que fazes para tentar trazer igualdade? Que desafios é que enfrentas e aquilo que ofereces aos teus jogadores para que seja um modelo sustentável? E eu acho que nós temos de ter o futebol é um entretenimento. Nós temos que tentar ser que seja que entreter o máximo possível, mas com 2 competições aqui em Inglaterra e o jogo está-se a tornar melhor e melhor, e isto ajuda a promover o jogo, a desenvolvê-lo e a torná-lo melhor. Mas, claro, precisamos de pessoas que possam acreditar que isto possa se tornar mais e mais e que possam investir, porque no final do dia o dinheiro interessa, mas também é preciso ter uma visão daquilo que possa ser enquanto negócio, mas é um desporto. E tudo volta aqui ao campo e nós precisamos de ter mais meios para que as mulheres possam jogar melhor, com mais instalações, com treinadores e todas essas coisas. E Leon, nunca nós já tivemos verdadeiros líderes para fazer tudo pelas razões certas, mas à medida que o negócio para as mulheres cresce, o negócio está a aumentar, temos os negócios para todas as viagens, todos os salários para as jogadoras. Quais são os desafios nos próximos 5 a 10 anos para tentarem ser bem-sucedidos? Agora está-se a investir muito e como é que vamos continuar com esta igualdade? Os governadores têm que ajudar cada país. Em França, eu acho que nós estamos um bocadinho atrasados, porque as mulheres aqui na Inglaterra e na La Liga em Espanha já estão a fazer aqui um trabalho muito importante. E não é aleatório que estas equipas tenham estado nas finais, porque vem dos governos para dar meios e a transformação tem que ser um bocadinho mais profissional aqui a nível do futebol feminino, e eu acho que vai chegar um momento. E nós estamos agora a chegar ao próximo passo, aqui na forma de pensar no futebol feminino, no desporto feminino, e agora, há 20 anos isto não era assim tão claro, e agora estamos a mudar. Estamos a mudar aqui em Leão, o futebol está diferente, e com Michelle Kanka, que já foi eleita ontem, e ela quer investir no futebol feminino na Europa, na União Europeia, e vai nos ajudar a manter este momento e de nos continuarmos líderes do futebol feminino na Europa, porque a competição está a ficar cada vez mais dura com as equipas inglesas e espanholas, e temos que investir mais para manter aqui este momento do futebol feminino. Pedro, trabalhas de umas ligas que se está a desenvolver mais rápido na Europa. Quando olhamos para todas as equipas, vocês têm muitos sucessos, tiveste em Barcelona, por exemplo, mas a liga tem estado a ser dominada aqui por uma equipa em Barcelona. Qual é o teu ponto de vista por detrás das cenas, da estratégia? Como é que podemos criar um modelo sustentável, não apenas em Espanha, mas para além fronteiras? E eu acho que temos que ter muito cuidado, porque as pessoas agora, todo o mundo está a tentar desenvolver-se de uma forma muito rápida, e temos que analisar o mercado, a situação verdadeira, temos que entender o colapso e investir aqui muito. Há muitos anos ainda não é sustentável, então o ponto é que temos que tentar a criar modelos, a monetizar isto, e com isto podemos ter aqui discussões dos donos dos clubes, os jogadores, que pode sim crescer, ainda temos que investir, e em Espanha temos muita sorte porque temos aqui um grupo de presidentes, de donos, que acreditam que ainda têm que investir. No último ano foi um ponto que estava a falar com os meus colegas, antes da competição,
perdemos 20 mil euros, mas não é um problema do nosso lado, porque esta é a situação. Quando começamos um projeto temos que investir, temos que perder dinheiro, mas aqui o ponto é que se vemos isto como um futuro, nós temos que ter paciência, temos que começar a trabalhar, não apenas gastar dinheiro, temos que ter este compromisso dos clubes para investir e a perder dinheiro, não é um problema se tivermos uma estratégia e desenvolvermos um produto, porque nós acreditamos no potencial deste produto. Então tem a ver com começar a trabalhar, não apenas a ter jogadores no campo, é muito mais que isto. Trabalhaste na Liga como um diretor no passado, o quão prevalentes são estas conversas por detrás das cenas que não vemos do lado de fora sobre os desafios que enfrentamos? O futebol feminino está agora num lugar fantástico em termos de atenção, de pessoas que aparecem, mas como essas conversas como é que acontecem sobre aquilo que é necessário acontecer em 5, 10, 20 anos? Precisam ter pessoas malucas como nós e precisam ter líderes. França, Michel Alans, precisam ter pessoas que acreditam, que têm esta visão. Em Espanha tivemos muita sorte com os clubes. Posso dizer, presidentes malucos que disseram vamos investir nisto, vamos perder dinheiro, porque do ponto de vista comercial e o ponto de vista objetivo pode não fazer qualquer sentido, mas sim faz sentido quando analisamos de forma certa. Javier Tebas, o presidente da La Liga, quando o projeto estava lá, em 2015, o futebol feminino estava a morrer, estava abandonado, não havia estratégia, não havia crescimento, e o Javier Tebas decidiram dar um passo em frente, falar com os clubes e dizer vamos criar aqui um projeto, vamos fazer algo atrativo e vamos começar a trabalhar. Então seguimos todos esta liderança. A La Liga ainda não sabia, mas foi o ponto de mudar as mentes das pessoas. Então temos que ambicionar um futuro que faça sentido, continuar a investir. E eu acho que isto é o ponto. E agora, em Espanha, com o futebol profissional feminino, eu acho que os clubes têm mais poder para terem uma competição feminina, para investir, para correrem este risco, para ter os patrocinadores. Eu acho que precisamos de liderança, precisamos de pessoas, precisamos dos clubes que acreditam nisto e precisamos ter um projeto. Ariana, e agora é a tua vez. Quais as histórias mais interessantes têm sido o Mercur Group 13, que quer investir aqui neste jogo feminino e em vários clubes femininos? Estás envolvida nisto? Não vemos aqui muitos clubes aqui, agora nos clubes femininos, no clube masculino sim. Na tua experiência como jogadora, qual é o teu envolvimento e o que é que me podes dizer dos clubes e como é que estamos agora a falar? Estamos agora a falar de uma igualdade, num modelo sustentável. Definitivamente, quando falamos de igualdade e num momento sustentável, temos agora um ecossistema maior que precisa ser discutido. Nós estamos a falar de igualdade aqui no desporto feminino e existe apenas uma mulher e 3 homens. Eu sei que vocês são fantásticos aqui no futebol, mas eu acho que existe algo que precisa ser falado neste conceito. Nós precisamos de mais mulheres no ecossistema, seja jogadoras, Michelle Conte, de outra indústria. Nós precisamos de mais mulheres no futebol em geral, nesses papéis de liderança para poder mover o futebol noutra movimentação. E eu estou muito excitada de ser parte deste grupo. E uma das grandes peças é que nós não queremos seguir apenas os homens. Nós, aqui e o futebol masculino, nós temos o Red Bull, temos o City Group. E aqui no modelo 2023... nós estamos a ter melhores práticas e não estamos a usá-los apenas como seguir, mas é apenas uma guia-linha. Não precisa de ser apenas mulheres, mas o que é que queremos no futebol feminino? Qual é a sua experiência para estar comprometidos e ter mais fãs
e temos que fazer disto de uma forma comercial para que podemos fazer isto, para que o futebol, o campeonato mundial, o possamos pôr ao nível do masculino. Queremos pôr ao nível mais alto e nós precisamos de modelos. E porque se não tivermos isto, não se tivermos a ter aqui a experiência, se nós tivermos pessoas que possam ser treinadores do futebol feminino, não vamos poder chegar a lado nenhum. Então precisamos das licenças de treinadores e tudo que possam mudar, que se possam desenvolver. E é isto que nós precisamos. O Mercury 13 está a fazer isto. Nós queremos comprometer os federativos. Nós queremos saber como é que vamos poder investir em equipas para poder ter o potencial maior. E precisamos de otimizar o futebol feminino. Não estamos só a olhar para os clubes. Nós estamos a comprar secções para que possamos entrar, para que vejam o que é que o staff precisa, o que é que os jogadores precisam e ver o que é que os fãs precisam. Qual é a tua visão ideal nestes rumores aqui em inglês? A LUFC, aqui na segunda divisão, é uma das equipas que querem investir, mas existiriam outros clubes no mundo. Qual é o ponto de vista, se tudo funcionasse, do Mercury? Aqui, qual é o papel do jogador feminino e quais é que são os benefícios que poderiam ter aqui nos tópicos que estamos a falar hoje? Nós acreditamos que se podemos focar nestas equipas femininas, podemos alinhar nos valores dos jogadores destes valores. Às vezes tudo se perde um bocadinho nas mecânicas do clube, onde há muitas outras coisas que estão a acontecer, existem muitas peças que se estão a mover e as equipas femininas perdem-se, faltam recursos humanos, dos meios sociais, das análises de dados, todas estas peças, e que se investirem aqui financeiramente, acreditamos que vai haver aqui um retorno financeiro e acho que sim, que é um produto financeiro viável, se nós fizermos isto tudo da forma correta e se vimos o que é que os jogadores precisam e os fãs precisam. Bruno? E eu falei aqui na liderança aqui do clube feminino e eu acho que sim, que estão investidos agora no RNFC e eu acho que das linhas de fora os fãs veem as jogadoras Borrada, Marie, Marjan. Por detrás da cena, na tua experiência, qual tem sido o benefício em termos de ter uma parceira numa outra liga de topo no outro lado do mundo? Você achas que isso vai expandir nos próximos anos? Eu acredito que sim. Esta liga era para ver o benefício aqui no mundo, porque não tínhamos pouco tempo e agora vai acabar porque a Michelle Count vai aparecer e como vocês sabem, nós não podemos agora ter aqui duas equipas, mas com o movimento dos jogadores aqui no grupo que falamos, Boadi, esta é as experiências de ir e estar aí no Boulevard e os Estados Unidos também é líder em termos de futebol e nos seus poderes, então foi uma grande experiência e para nós enquanto clube é um grande ponto de levá-los para o clube de família e de poder voltar depois daí com mais experiência para compartilhar aqui com as companheiras que ficaram em França. Não podemos ver todos os benefícios que podemos ter de uma multiliderança, mas podemos ter muitas, especialmente da experiência de poder partilhar a experiência, partilhar diferentes perspectivas do futebol, porque quando estamos noutro sítio não temos a mesma experiência do futebol, de como monetizar, como jogar, é muito distinto. E agora para ti e para Pedro, como alguém que estavam em duas ligas europeias de topo, e nós já falamos isto antes, existe aqui um gap entre o que está em baixo, o que está em baixo, vocês têm os vossos Barcelonas, Paris Saint-Germain, Real Madrid, mas existem equipas que estão mais em baixo, que nem sequer são profissionais, têm equipas também em espaço, que são profissionais, mas estão a batalhar muito para continuarem assim em cima. Mas como é que vamos ajudar que estas equipas possam sobreviver,
que possam ser sustentáveis e como é que vão ajudar para que estas equipas continuem aí. E eu acho que eu posso falar mais tarde nisto, porque vamos precisar aqui de um projeto de uma equipa profissional, mas para ser profissional, para uma equipa de elite é chave e as mulheres mostram da forma correta. Aqui em Inglaterra temos que as seguir. O futebol é para todos, mas quando chegamos à elite e quando falamos em Monet e um modelo sustentável, é mais fácil quando estamos a falar com grandes clubes que têm mais recursos financeiros, mas também em termos de instalações e também experiência em treinar. Então esperamos que em França, e é assim que estamos a fazer as coisas, porque o bom modelo de Inglaterra para profissionalizar mais enquanto liga, para ter maiores equipas envolvidas na primeira divisão, para tornar melhor, para dar mais entretenimento, para ser maior. E nós temos também encontrar o balanço perfeito entre não parar, ou aqui os grandes clubes que ajudam ao desenvolvimento da liga, e juntos com este problema que Barcelona está a ganhar a liga. Aqui no início Barcelona já sabemos que vai ganhar, mas o ponto é, nós precisamos de deixá-los neste momento que continuem a gastar, a investir, porque eles estão a liderar aqui o futebol feminino, a Liga F, e o seu sucesso é o nosso sucesso. E do outro lado temos situações diferentes. Temos 4 clubes que são clubes independentes, que não estão ligados ao futebol masculino, e eles estão a passar grandes desafios, não é apenas por causa do dinheiro, é por causa de todo um ambiente que é mais profissional, com os direitos televisivos, com como organizar tudo, com uma estrutura. Então eu acredito que o nosso papel enquanto liga é ajudá-los neste profissionalismo, não apenas com instalações, mas também com a gestão. Nós temos estes problemas porque normalmente são clubes de família que são geridos por 3, 4 pessoas, e nós temos que ajudá-los num sistema e compreender que eles precisam de construir uma gestão à volta do clube, porque esta é a única forma de o fazer. De outro lado, tenho ouvido esta mensagem dos clubes independentes que eles vão delegar porque não está certo para eles, e no final do dia temos clubes independentes nestes primeiros 6 e no final é futebol, e estes clubes têm que compreender melhor o mercado, ter bons jogadoras, a sua motivação. Futebol é futebol, e o nosso papel é ajudar a construir boas estruturas de gestão que vão ajudar a desenvolver depois melhor no campo. E este incentivo, mesmo ainda quando temos os clubes de futebol do topo, temos aqui as perdas financeiras e podemos ficar aqui presos agora na emoção do futebol feminino, e isso está no seu melhor nível, mas os donos de clubes de futebol são negócios e não querem perder dinheiro. Como é que podem incentivá-los a ir mais além, sendo que já estão a perder dinheiro? Como eu falei antes, ao mostrar-lhes que existe um plano e que este investimento vai fazer sentido. E do nosso lado, como liga profissional, este é o nosso primeiro ano, começamos agora o segundo ano, e o último ano fizemos 2 grandes acordos. O primeiro aqui com a televisão, que foi mais de... e depois um acordo comercial com a La Liga, que é a nossa agência comercial, e que está a dar vai dar mais de 4 milhões de euros. Então esta mensagem é continuar a investir, por favor, porque o plano é que se vamos deste lado, se formos nesta direção, vai fazer sentido. Claro que estamos conscientes que temos agora, temos tido aqui uma greve e que existe um risco de dizer, ok, chega, já gastei muito dinheiro, perdi muito dinheiro e agora as jogadoras querem mais e mais dinheiro, e não entendem que todo o ambiente, não só as jogadoras, parece que não percebem a situação, que precisamos ter paciência.
E a única coisa que nos temos que importar é esta, porque vai estar certo se o presidente disser é o suficiente e não posso perder mais. Levante, por exemplo, é uma equipa histórica, e agora o clube masculino foi para a segunda divisão, não se puderam estar outra vez na primeira divisão, então estão agora a ter muitos desafios com dinheiro. E faz sentido que algumas pessoas, alguns acionadores vão dizer: não vamos gastar 10 milhões, 5 milhões, mas vamos agora vamos investir no avançado que nos leve para a primeira divisão. Isto também faz sentido. Então temos que encontrar o balanço e temos que ver aqui tudo isto. Ariana, queria-te perguntar algo. Já falaste de como estás a investir e quando investes gostas de investir no lado feminino, não apenas só nos clubes, como o Pedro disse, algumas equipas femininas estão dependentes daquilo que acontece com a parte masculina e às vezes tem um impacto negativo na parte feminina. Como é que é importante separar as águas para que os clubes femininos possam se levantar? Eu acho que é importante que os clubes femininos se possam levantar sozinhas, ainda que seja sobre o mesmo presidente. E eu acho que é irónico que muitos femininos, clubes masculinos também estão no vermelho e não no verde. E é irónico. Isto acontece, comparaste a secção feminina, que inclui academia, treinadores, e tudo isto para comprar apenas um jogador masculino, na esperança que possam ser promovidos. E eu compreendo a parte económica, mas isto é toda a forma negativa de como se vê a parte do futebol. Temos que compreender que todas as ligas levaram o seu tempo para se envolver e existem muitos clubes que ainda estão a ser geridas no vermelho e não no verde. E tudo isto é bastante complicado, mas isto é como é o futebol e todos nós dizemos muito bem que se for na parte masculina, mas se for na parte feminina dizemos não, nós estamos a investir na parte feminina. Mas o que é investir é pagar o staff, pagar os jogadoras, não é investimento. Isto é a mesma coisa que comprar um carro. Investir no jogo feminino é pôr pessoas nas posições certas, é ter um staff por trás, é ter pessoas que encontram patrocinadores para os jogos femininos, que conheçam as jogadoras femininas e que conheçam como construir uma narrativa. Temos que mostrar aos fãs, temos que ter publicidade e as pessoas têm que saber onde é que os jogos estão a ser jogados e aonde. Isto são coisas que vão à volta das jogadoras do jogo e alguns estão a fazer muito bem e outros não estão a fazer nada. Estão a dizer, temos uma equipa, pomos agora o dinheiro e como é que não estamos a fazer dinheiro? Porque não, as coisas não acontecem de formas mágicas. Os fãs não compram t-shirts assim de formas mágicas. Aqui com os grandes campeonatos as pessoas estão a investir e muitas pessoas apareceram. Muitos equipamentos foram comprados e muita gente até estava triste porque já não haviam equipamentos suficientes. Então nós temos que ver o que é que o investimento significa e nós temos que investir nos jogos. Apenas pôr dinheiro nas equipas femininas não é o suficiente. Temos que ver o que é que está à volta. Como nós vemos aqui dos teus equipamentos por trás, tu já jogaste em muitos países à volta do mundo e já representaste o teu país, como é óbvio. Nós já falamos no passado, especificamente da Torres, aqui em Itália, quando eles investiram dinheiro e tudo aí implodiu. Qual é a tua experiência enquanto jogador? É aquilo que tu viste à volta do mundo? Aquilo que tu estás a fazer agora para ir mais além do jogo? A minha experiência enquanto jogadora, e eu já fui jogadora, agora não, e eu conheço a dinâmica de tudo, e eu acredito que a melhor não é a coisa mais... Nós temos que mudar aqui primeiro os salários. As mulheres podem fazer bom dinheiro e tem que ser a nível profissional e a mulher tem que viver deste salário, mas veem no lado masculino temos aqui números astronómicos, valores astronómicos. E eu vejo os orçamentos de alguns clubes e digo como é que eles podem fazer isto. Mas no jogo feminino precisamos de mais investimento, precisamos de mais visibilidade. Agora as mulheres já estão a ser tratadas de uma forma profissional, têm que ter as instalações, os doutores, não pode ser apenas o cheque.
Nós temos que pôr o dinheiro nos outros aspectos e temos que desenvolver todo o ecossistema, academia, cursos de treinadores, staff médico. Temos que ter dados à volta dos jogadores, seja lesões, GPS, tudo isto, todos os aspectos que no lado feminino precisamos começar a olhar, que enquanto como jogadores em PS, no Paris Saint-Germain já vimos, em Torres já não era assim. Se vocês vissem como treinávamos, onde treinávamos, é incrível aquilo que conseguimos fazer com tão poucos recursos e instalações que seriam chocantes para todos os jogadores profissionais. Portanto, eu percebo que as jogadoras querem receber o quanto mais possível, mas vai existir um momento em que temos que parar de falar de salários e começar a focar nos outros aspectos do jogo que vão ajudar a desenvolver tudo e vamos ter um produto que vai poder ser vendida. Eu estava chocada com quanto fantástico futebol era. Como é que vamos fazer isto continuar e o que é que nós fazemos para continuar? Então o aspecto enquanto ser jogadora tem que compreender que outras coisas nós precisamos e todas as organizações têm que nos dar apoio, não apenas com dinheiro nos nossos bolsos, mas que tipo de instalações estão ali. Estão-nos a dar apartamentos. Quando eu joguei em Torres, algumas pessoas partilhavam quartos e tínhamos 6 pessoas nas casas. Isto não funciona, não é realista. Então qual é o ambiente profissional e como é que eu posso ser enquanto jogadores e como é que eu posso melhorar para as jogadoras? A questão aqui é o que é preciso para a disrupção. Precisamos de mais pessoas, assim, a forma como está envolvida, o engagement, precisamos de mais pessoas, assim. Bom, de facto, trabalhar num dos clubes de topo da Europa, os adeptos ficam entusiasmados com as transferências e vemos, de facto, os valores das transferências, mas será que temos de fazer mais? Será que temos de colocar, de facto, estas estruturas no que diz respeito ao marketing? Muito desse marketing vai para as famílias e para as jovens meninas, mas será que, não sei se é o caso da experiência de trabalhar com outros clubes, mas tudo parece bem, mas será que há os grandes jogadores que surgem e colocam estas necessidades daquilo que são as estruturas? Sim, eu posso dar um exemplo. Estava no Paris Saint-Germain, por exemplo, para os grandes jogos, em que os jogadores me pediram, de facto, para a família. Eu disse, sim, claro, se vos der apenas os bilhetes de graça para o jogo, não haverá receitas. É importante compreender que o jogo vai-se mostrar, o entretenimento, o jogo como um valor. E as pessoas que nos querem ver, nem que seja a família, têm que pagar a mesma, nem que seja de facto, nem que não seja 100 euros. Mas temos que perceber que o ambiente global, em que precisamos de mudar um pouco para tentar, de facto, perceber que há uma compreensão em que não podemos ter apenas bilhetes gratuitos e que as pessoas que querem ver o jogo têm que pagar também. É esse o desafio, mudar a cultura em que as pessoas estão habituadas a não pagar bilhetes nos jogos masculinos, por exemplo. Não queremos chegar a este nível em que as pessoas não vão por causa do preço, mas as pessoas estão tão habituadas a ter bilhetes baratos que os preços começam agora a aumentar. Como é que conseguimos fazer isto sem afastar as pessoas, tentando atrair um novo público, mais fãs, mais adeptos masculinos? Bom, eu acredito que se nós não nos respeitarmos e darmos valor a nós próprios, mudando este mindset dos bilhetes gratuitos, senão ninguém vem, a mensagem que estamos a dar às pessoas é que devia ser de borla, porque não merecemos ser pagos. Não. Penso que este é o ponto em que, de facto, os jogadores e etc. têm que dizer que não. É claro que talvez não seja 100 euros, mas talvez sejam 5 euros. Começamos com 5, vamos ver daqui a 10 anos. Mas a questão aqui é que não é zero, não é gratuito. Temos que nos respeitar e passar esta mensagem em que temos também problemas com Espanha, em que queriam, de facto, como é que se diz, os jogadores
aquela questão dos 3 minutos. Portanto, os média queriam ter esta, como é que se diz, portanto, o resumo do jogo, no fundo, o resumo do jogo. O orador estava à procura da palavra. E no ano que passou dissemos, não, temos que pagar alguma coisa, porque há aqui um valor. E de facto, temos que encontrar um equilíbrio entre a promoção do jogo, mas o respeito pelo jogo também, dizendo que temos que, de facto, que ter aqui uma vertente financeira associada. Tivemos uma experiência no estádio do Atlético de Madrid, com um recorde de assistência. E aquilo que vos falava anteriormente, 25% do estádio eram bilhetes a pagar, e os bilhetes VIP eram bilhetes a pagar. Portanto, trata-se de começar a mostrar que há aqui um valor, que tudo se paga, Pague-se também o futebol das mulheres. Bom, temos 4 minutos. Algum ponto de vista final, alguma perspectiva daquilo que debatemos ou do desafio, alguns pontos que fizemos. É um tema importante, poderíamos falar sobre ele para sempre, esta questão da igualdade e da sustentabilidade. Queria só passar e perguntar se tem alguma perspectiva daquilo que estamos a debater. Bom, eu gostava de comentar é que, de facto, quando temos algo que queremos ver, no futebol feminino, o evento da semana, o jogo onde queremos ver, já se provou com o Barcelona e o Wolfsburgo, que têm sido, de facto, os jogos que mais vendem. Há 2 semanas, nos Estados Unidos, no Nebraska, venderam o estádio de futebol americano. 93 mil pessoas pagaram bilhetes. Alguns desses bilhetes custaram $400. Portanto, se começamos a demonstrar que um futebol feminino que tem o seu valor, as pessoas começam a pagar. Era conforme se dizia. Não queremos que as pessoas venham de graça. Queremos, de facto, que isso se torne uma razão para virem, de facto. Para que as pessoas venham ao estádio. Não tem que ser exatamente como é feito. Podemos fazer muito mais coisas, muito mais criativos, e as pessoas vão pagar para ver bom futebol e para estarem, de facto, com acesso ao entretenimento. É isto que estamos a tentar conseguir. Mais alguma coisa queiram comentar? Diria que nos devemos focar em pontos-chave. Produto, investimento e, conforme digo, muitas vezes temos 2 primeiras equipas, feminina e masculina. Lyon foi um excelente exemplo do lado dos homens, que não foi muito bem sucedido, mas ganhou ao Barcelona, por exemplo, e o Barcelona não foi bem sucedido do lado masculino, mas foi bem sucedido do lado feminino. Portanto, penso que o futuro é muito, muito risonho. Permitam-me terminar com o facto de que, de facto, tivemos a Assembleia Geral há 2 dias, e eu diria que quando vemos, de facto, pessoas de elevado perfil a quererem investir no desporto feminino, a Michelle Kong também, a Ariane e o seu grupo também, que tentam fazer com que as coisas aconteçam. São boas perspectivas, coisas muito positivas, muito boas, em que temos que seguir a forma como as coisas funcionam, mostrando que tudo funciona bem, que ainda não está feito, mas se compararmos o crescimento do futebol feminino e masculino, sem dúvida que o futebol feminino está a crescer muito bem e que continuará a crescer. Era só para isto que tínhamos tempo. Muito obrigado a todos os oradores. Espero que tenham gostado do nosso debate. Regressamos já a seguir para falar num novo painel. Muito obrigado. Cheers, guys. Welcome.